Minha namorada me pediu um relacionamento aberto antes de nosso casamento, e quando recusei ela me traiu. Eu reescrevi isso algumas vezes na tentativa de encurtar, mas nossa história remonta à nossa infância. Estou procurando conselhos sobre o que fazer quando chegar em casa em 2 dias. Estou mudando todos os nomes, obviamente. Peço desculpas pela extensão deste relato. Tenho 34 anos e minha noiva tem 33. Ela e eu éramos amigos desde a infância, nossos pais eram amigos de longa data. Crescemos juntos e começamos a namorar na adolescência. Era como se fosse quase esperado por nossas famílias. Eles tinham mais planos para nós do que nós mesmos. Quando eu estava fazendo meu mestrado, tive que me mudar para outra cidade e Jim permaneceu em nossa cidade natal, cursando sua faculdade de enfermagem. Depois de 1 ano de relacionamento à distância, decidimos continuar amigos e não deixar a pressão do relacionamento nos controlar. Continuamos melhores amigos e namoramos outras pessoas. Era estranho porque ambos sempre soubemos que isso era temporário e que acabaríamos juntos em algum momento. Me formei e permaneci na cidade onde fiz meu mestrado, começando a trabalhar na minha área. Esperei por uma transferência de volta para minha cidade natal, e quando o consegui, fiquei muito feliz. Jen estava em um relacionamento de longa data e ele era um cara legal, mas sempre tive a sensação de que ele desconfiava da nossa amizade. Entendi a vibe e me afastei com respeito, embora ela e eu conversássemos várias vezes por ano. Meu chefe e mentor, que chamarei de Paul, de 44 anos, era um ótimo cara e nos tornamos bons amigos. Ele me ensinou os truques do ofício e um dia desceu da Torre de Marfim para conversar. Ele explicou que havia uma vaga em uma cidade estrangeira por 2 anos e que em breve seria anunciada. Ele explicou a posição, e embora o salário não fosse alto, todas as despesas, como aluguel, hotel e despesas relacionadas a viagens, seriam cobertas. Basicamente, eu ficaria baseado em Tóquio e teria que viajar de vez em quando para outras cidades asiáticas por alguns dias aqui e ali. Pensei sobre isso, conversei com meus amigos e pais. Paul disse que era uma vaga difícil, mas seria uma ótima oportunidade para provar meu valor e subir na carreira. Pensei por que não, poderia economizar a maior parte do meu salário e ganhar experiência valiosa. Paul disse que falaria com o chefe, e se eu quisesse, ele me recomendaria. Ele explicou que ele mesmo fez algo semelhante anos atrás e isso ajudou sua carreira. Então, parti. O primeiro ano foi horrível, me adaptando à cultura e às regras sociais, não apenas no Japão, mas nos outros países que eu visitaria a trabalho. Uma coisa que me surpreendeu foi o quão disponíveis as mulheres eram. Em todos os lugares para onde eu ia, elas adoravam estrangeiros. Tive a oportunidade de experimentar as culturas do Oriente. Essas não eram mulheres de países em desenvolvimento. A maioria delas era altamente educada. Tive muitas amigas com benefícios e deixei claro para todas elas que não estava interessado em relacionamentos de longo prazo ou casamento, já que eu estava apenas temporariamente no local. Acabei ficando mais 2 anos. Paul visitaria várias vezes por ano de férias ou para supervisionar alguns trabalhos, e admito que tivemos alguns momentos descompromissados em algumas cidades, como em Angeles City nas Filipinas, e outras. Meu contrato terminou e voltei para casa. Fiz um bom adiantamento em uma casa nos arredores da cidade. Depois de morar em uma cidade com 37 milhões de habitantes, eu precisava de espaço, RS. Fiquei em casa por 1 mês, e durante uma visita aos meus pais, Jen estava lá. Ela e o outro cara tinham terminado há 1 ano e começamos a conversar mais seriamente, embora sempre tivéssemos contato ao longo dos anos. Começamos a namorar novamente. Eu evitei fazer sexo tanto quanto eu queria porque tinha medo do que poderia acontecer. Eu tinha desenvolvido o vício de ter várias parceiras enquanto estava na Ásia e estava tentando controlar esse desejo antes de ficar sério com a Jen. Quero dizer, todos, inclusive Jen, sabiam que eu namorava, mas nas redes sociais, havia fotos esporádicas minhas com diferentes mulheres. Minha mãe me chamou de homem-galinha algumas vezes, e para ser sincero, isso doeu um pouco. Agora é quando as coisas começam a desmoronar. Jen e eu dormimos juntos, e para a falta de uma palavra melhor, ela ficou muito surpresa. Ela disse que eu estava diferente e nunca tinha sido assim antes. Ela quis saber algumas coisas e admito que eu a enganei com a verdade. Não contei o número exato, porque mesmo que fosse dividido por 3, era assustador. Eu não tinha dúvidas de que seria fiel a ela. A semente que inadvertidamente plantei na mente dela naquela noite causaria sérios problemas mais tarde. Eu estava sentado trabalhando no computador e Jen e sua prima Tami, de 32 anos, estavam olhando coisas relacionadas ao casamento. Também conheço Tami desde que éramos crianças, e nós éramos amigos. Jen pergunta se podemos conversar, e Tami entra na sala de estar e senta no sofá. Eu fui sentar à mesa para conversar com Jen. Ela começa dizendo para eu não interromper ou surtar, pois ela quer falar sobre algo. Ela então explica as diferenças entre nós na intimidade e diz que acredita que eu não ficaria satisfeito com ela, e eventualmente a trairia, e ela não queria que nossos futuros filhos e relacionamento fossem arruinados caso eu traísse. Então, aqui estou pensando que estou prestes a ser dispensado. Assim que estou pensando que as coisas não podem piorar, ouço a voz do apresentador de infomerciais na minha cabeça, mas espere, tem mais.
Jen me pergunta se estou disposto a abrir o relacionamento para que ela possa ganhar mais experiência e isso ajudaria a se sentir menos insegura. Ela afirma que eu não deveria estar preocupado, pois sou o único homem que ela já amou e é por isso que nenhum dos seus relacionamentos nunca chegou ao casamento. Eu concordei com ela nesse ponto, pois senti o mesmo. Agora, é claro, eu acho que isso é uma piada e que ela não está levando a sério. Isso realmente não pode estar acontecendo, certo? Como isso aconteceu há 1 ano e meio, vou fazer o meu melhor para lembrar os principais pontos. Ela diz que só ficaria com pessoas aleatórias e nunca com alguém que conhecemos ou com quem trabalhamos. Isso não aconteceria com a mesma pessoa 2 vezes e não haveria conexão emocional. Eu fiquei tipo, que diabos? Quando percebi que ela não estava brincando, fiquei sem fôlego. Não pensei que fosse possível para o coração pular uma batida e subir até a garganta. Eu não sou uma pessoa raivosa ou violenta, mas agora estou gritando. Estou começando a entender por que Tammy ficou por perto. Eu gritei, Tammy, você a incentivou a fazer isso? Tammy disse que estava apenas lá para apoiar Jen. Muito obrigado. Então Jen disse que eu estava livre para fazer o que quisesse sob as mesmas regras, e eu disse não. Estava tão irritado neste ponto, e mesmo escrevendo isso agora, estou furioso. Então eu disse que não quero apenas encontros de uma noite. Eu só quero uma pessoa. Ela perguntou com quem. Eu olhei para Tammy, mas não nos olhos, e disse, eu quero ficar com a Tammy. Agora, Jen fica chateada, e Tammy não estava esperando por isso e ficou um pouco vermelha e desconfortável. Jen disse não, que ela é da família e alguém que ambos conhecemos, e é nojento para mim sequer sugerir isso. Agora estou totalmente em um mundo bizarro. De onde diabos isso veio? Discutimos por um tempo e eu disse a ela que se ela fizesse isso, o relacionamento acabaria. Eu sou totalmente contra isso, amo ela e podemos superar tudo juntos, mas não isso. Eu saí furioso, peguei meu travesseiro e fui para o quarto de hóspedes. Eu podia ouvi-las lá embaixo por um tempo, mas não conseguia ouvir o que estavam dizendo. Teria sido uma piada hilariante se não tivesse durado 1 hora de conversa. Não dormi a noite toda e eu estava uma bagunça no trabalho no dia seguinte. Jen começou a trabalhar no turno da noite por 2 semanas naquele dia, então pelo menos não estaríamos em casa juntos durante esse tempo, e ambos poderíamos nos acalmar e discutir isso mais tarde. O jantar estava na geladeira para mim todos os dias com um bilhete, eu te amo. Ela mandava mensagens com frequência, mas eu mantinha minhas respostas curtas. Na quinta-feira da próxima semana do turno da noite dela, eu vou para o PC trabalhar em alguns arquivos e percebo uma notificação de e-mail em sua conta, que é uma reserva de hotel para um bom hotel perto do meu escritório. Eu o conheço bem, já que vou frequentemente com colegas de trabalho. Estou pensando que ela deveria estar trabalhando, mas talvez ela queira se desculpar e me levar para uma noite fora. Na manhã seguinte, estou esperando uma mensagem ou ligação dela me convidando, mas ela só pergunta como foi o meu dia. Então ela diz que está tão feliz que só precisa trabalhar mais uma noite do turno da noite. Como ela tem mais uma noite de trabalho e uma reserva de hotel? Fiquei doente, estressado no meu escritório. Comecei a procurar em alguns sites de relacionamento, principalmente perfis sem fotos. Eu não consegui encontrar nada. Paul aparece e me pergunta se quero almoçar e percebe que estou um caos. Ele pergunta o que está acontecendo, e eu conto a ele. Paul é fanático, amitou, homem que vão pelo seu próprio caminho, mas sempre apoiou meu relacionamento com Jen. Ele sugere que a gente vá almoçar no restaurante do Hotel X, e eu grito, não, esse lugar não. Ele não sabia dessa parte. Na verdade, fomos almoçar, mas eu estava enjoado e não conseguia comer. Nem queria beber. Ele diz que não posso trabalhar assim e posso tirar o máximo de folga que precisar, paga ou não. Eu disse a ele que não posso mais ficar em casa. Não posso ver ela, e uma parte de mim quer acreditar que isso não é verdade. Corri para casa e coloquei o máximo das minhas coisas no meu carro e voltei para o escritório. Paul disse, vamos vigiar o hotel e esperar ela fazer o check-in. Eu não sou um investigador particular ou detetive, sou mais como um inspetor amador. Eu estava realmente resistindo a isso, mas eu realmente precisava saber. Então, nós nos instalamos no bar do lounge e eu comecei a beber e esperar, ainda esperando que isso não fosse real. Por volta das 18h30, Paul toca no meu ombro e lá está ela na recepção e não estava uniformizada. Eu queria estrangulá-la, gritar, cuspir, chorar. Eu não sei.